no nosso meio. Os irmãos não se espantem com o que está acontecendo. Eu mesmo estive muito espantado esses dias. Eu estive muito espantado. Até comentava com o pastor Mendes, né, pastor? O que será que está acontecendo? E o pastor me deu uma palavra de encorajamento. Vamos buscar o Senhor, que dele vem a nossa salvação. Aleluia. Irmãos, Deus está nós estamos num período que Deus ele está repelindo quem repele as pessoas da casa dele. Está trazendo para perto de nós quem quer trazer pessoas para a casa dele. Porque as leis funcionam assim no universo, na física. Desculpa entrar um pouco no assunto antes da palavra, mas funciona assim. O bom atrai o bom. O mal atrai o mal. E tem coisas que são atraídas, tem coisas que repelem. E se Deus está repelindo essas pessoas de perto de nós, é porque essas pessoas estariam repelindo outras também. Então vamos pregar a palavra, pregar boas novas de grande alegria, pregar que Jesus morreu, ressuscitou, aleluia, e ainda salva. E quero deixar um testemunho para os irmãos antes de entrar na palavra rapidamente, que nós estamos gravando sermões em áudio. Graças a Deus, os irmãos, fiquem tranquilos, não estão aparecendo. Os sermões estão sendo gravados em áudio. E um pastor de Hortolândia, região de Campinas, ele escutou aquele sermão que eu preguei aqui sobre sentindo a dor do evangelho pelos perdidos, que nós falamos sobre falsos profetas, ministros itinerantes, macumbaria dentro das igrejas. E ele me disse assim: eu senti uma palavra muito forte naquela pregação. Eu posso pôr no meu canal? Eu posso pôr a pregação sua no meu canal? Ele perguntou? Perguntou, eu posso pôr sua pregação no meu canal? Eu me senti tocado por Deus. E olha você mesmo, uma pessoa lá em Campinas está sendo alcançada. Aleluia. Às vezes a gente pensa assim, não vamos usar de meios tecnológicos não, porque Deus tem seus escolhidos, tem seus predestinados. Tem esse ensino, né? Que se Deus tem que trazer, Ele traz por vontade soberana. Mas a gente também tem que ir lá atrás, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Se alcançou lá em Campinas, imagina onde está alcançando essa palavra, amém? Amém. É tudo para a glória de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Vou ler o versículo 7. E depois do 13 ao 21, nós vamos andar um pouquinho na palavra. Amém. 2 Coríntios 5, todos acharam? Amém. Diz o texto sagrado: porque andamos por fé e não por vista. Aleluia. Versículo 13: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que não vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte, e quero dar ênfase nesse versículo, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora aí pertinho, na segunda carta aos Coríntios também, capítulo 7, versículos 5, 9 ao 11, diz assim:
Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. Versículo 9. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. E o último texto, já entro no ensino, São Lucas capítulo 22, versículo 40 ao 45, que diz assim: E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu, que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aleluia. Segundo os estudiosos, meus amados e queridos irmãos, eu digo, meus amados, sem hipocrisia e sem essa força do hábito que os pregadores costumam dizer. Eu digo porque vocês são meus amados. João sempre nas cartas dele diz: filhinhos, meus amados, meus filhinhos. E eu tenho esse, ainda que não sou digno de falar assim, dom apostólico, eu tenho essa capacidade apostólica de amar as pessoas. Muitas das quais, muitos até às vezes são jovens da minha idade, que graças não digo pela minha vida, mas graças ao que Deus fez na minha vida e que tem feito, tem vindo a Cristo, não só aqui, mas em muitos outros lugares, e eu considero como meus filhos na fé. Por isso eu digo filhinhos na fé com 24 anos de idade, né? Para a glória de Deus. E, irmãos, eu trouxe esses três passagens, porque há um consenso entre os teólogos que quando você lê 2 ou 3 trechos da Escritura, você forma uma base bíblica para ensinar. E eu quero falar hoje sobre fome pelas almas. Sede pelas almas. Quando Jesus estava ali no Getsêmani orando, Jesus estava prestes a ser crucificado. E ele estava indo para a cruz por mim e por você, nós sabemos disso. Mas pouco é ensinado, e me perdoem se eu ficar um pouco nervoso, pouco é ensinado sobre essa parte. Alguns comentam que Jesus teve depressão, Jesus sentiu uma forte depressão no jardim do Getsêmani, que significa prensa de azeite, prensar o azeite. O Pai prensou Jesus ali, por nossos erros, por nossos pecados. E Jesus suou gotas de sangue. E o que me chama a atenção é que muitas vezes nós não conseguimos suar gotas naturais pelos perdidos. Não querendo se comparar a Jesus. Porque era Jesus. É porque era Jesus mesmo, porque ele era Deus, ele era homem, ele tinha que pagar o preço. E graças a Deus o preço foi pago. Amém. O preço foi pago porque nós estamos aqui. Verdade. Mas ele
ele suava gotas de sangue ali, ele derramava gotas de sangue por mim, por você, e eu creio que ele clamava por cada alma: Senhor, me dá fulano, dá ciclano, dá Bertrand, me dá o pastor Mendes. Ele já enxergava no futuro essa igreja e dizia: Senhor, me dá o Júlio, né? Pode falar Júlio? Dá o Júlio, Senhor, me dá o pastor Genô, me dá o Genô, me dá a Débora, me dá o Jonathan, me dá os irmãos, me dá os demais irmãos, o dirigente dessa congregação, me dá os demais irmãos, os que irão nos cultos de quarta, os que irão nos cultos de sexta, os que irão na Santa Ceia, me dá eles, Senhor. E as lágrimas, e eu creio que as lágrimas se misturaram com o suor. Eu não gosto de, como eu digo, eu não gosto de inventar historinha, porque se fosse para ler a Bíblia com historinha, a gente lia gibi. Então as pessoas tentam colorir muito a Bíblia. Eu não gosto muito dessa história de ficar inventando, mas eu creio que Jesus chorou ali e derramou o seu sangue, misturou pelas almas. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios uma pregação que é nada agradável para os pregadores de hoje. Que pregação é essa? A pregação da tristeza. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Aleluia. Paulo sentia tristeza. Ele diz: quando nós chegamos para ministrar a vocês, nós não sentimos repouso algum na carne. A gente não tem que ter repouso nenhum. Se for possível, 24 horas pregar o evangelho. Se não puder pregar de corpo presente, pregar evangelizando, como é o caso do pastor Mendes, tem que cuidar da filha. Como é o meu caso, também tenho minhas limitações. Vamos pela mídia social, como o pastor aqui tem uma idade já avançada. Se nós não pudermos pregar de corpo presente, vamos tentar da maneira que nós podemos, ajoelhado, vamos ganhar alma ajoelhado, porque grandes batalhas por almas também são ganhas na oração. Tem gente que ora 50 anos pela conversão do marido, da esposa, do filho, do parente, de não sei quem que está desviado, e 50 anos depois a pessoa se converte. E talvez o herói da fé que orou por ela morreu. E a pessoa conta o testemunho: eu sou fruto da oração da minha mãe, eu sou fruto da oração da minha esposa, no caso da mulher do meu marido, dos meus filhos, que oraram por mim para eu me convertesse, e eu estou aqui. Irmãos, nós temos que ter uma fome muito grande por Deus. Temos que ter muita sede por Deus. Temos que ter fome por ganhar almas. Hoje começou uma festa aí que almas estão se perdendo. E nós muitas vezes nós condenamos, nós criticamos, apontamos o dedo: olha lá, olha fulano lá pulando na folia. Às vezes até crente, né? Gostamos de criticar: olha lá fulano que é crente, olha lá, está desviado, está pulando. Mas não era nosso dever cuidar da alma dele? Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus não desiste. Se Jesus não desiste de muita gente que está lá, quem somos nós para condenar? Se Jesus disse à mulher adúltera: nem eu te condeno, agora vá e não peques mais. Quem sou eu para condenar? Se Jesus foi lá, deixou as 99 ovelhas no aprisco e foi atrás da ovelha que se perdeu para resgatar, quem sou eu para tosquiar a ovelha? Irmãos, eu vou dizer uma coisa que pode escandalizar, mas tem salvos, tem pessoas salvas, perdidas lá no meio. Salvos e perdidos ao mesmo tempo é uma coisa confusa, mas salvas, pessoas que Deus escolheu, que Deus predestinou, que ainda vão vir para a casa de Deus, mas que estão perdidas nesse momento lá. Deus tem salvos em todo lugar. Deus tem salvo na católica, Deus tem salvos na Assembleia, Deus tem salvos na Batista, Deus tem salvo em todas as denominações, Deus tem salvos até entre os espíritas. Vai chegar um momento que tem espírita que vai vir para Jesus.
Eu quero que os irmãos entendam bem o que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo dizer que eles vão ser salvos da maneira que eles estão. No futuro. No futuro. Salvação. Deus tem salvos e tem perdidos em todos os lugares. Deus tem seus filhos em todos os lugares. Só Deus que sabe. Só Deus que sabe. E Paulo vai escrever assim que antes da fundação do mundo, ele predestinou para filhos de adoção, ele elegeu, ele escolheu. 2 Timóteo 2, se eu não me engano, versículo 20, vai dizer assim: o Senhor conhece os que são seus. Ele sabe quem está lá no mundo, ele sabe quem está perdido, ele sabe quem está... Tem muita gente que vai virar madrugadas bebendo, usando drogas, prostituindo, matando, roubando, alguns sofrendo acidente, mas pela misericórdia de Deus não vão morrer. E qual é nosso dever? Condenar? Como muitos fazem, até passar do outro lado da rua para não cumprimentar? De maneira nenhuma. É ganhar essas almas através da nossa oração. Eu quero desafiar os irmãos a ter mais fome de Deus pelas almas. Sabe como começaram os grandes avivamentos na palavra e na história da igreja? Quando os avivalistas, que é o nome dado para aqueles que ganham almas, dobravam os joelhos e falavam assim: Senhor, me dá essas almas, senão eu morro. Aleluia. Não sei, eu não estou com o Antigo Testamento aqui, mas a Raquel ou Leia, eu acho que é Raquel, né? Que disse assim: dá-me filhos, senão eu morrerei. Dá-me filhos, senão... Para Jacó, dá-me filhos, senão eu morrerei. Era um clamor. Paulo diz assim: estou com dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Falando para os Gálatas. E isso nós temos que ter hoje, essa dor, sentir o que Deus sente no coração. Irmãos, é muito fácil. Gênesis 30, versículo 1. Raquel que não dava filhos a Jacó. Dá-me filhos, senão morro. Senão morro. Irmãos, é muito bom, é muito bom vir aqui dar glória a Deus, escutar a palavra, escutar os cânticos, escutar os testemunhos, dar glória a Deus, orar, pregar, mas Deus nos chama para uma intimidade maior. Provérbios 8:17, o senhor viu mesmo hoje, só recebeu, né? No WhatsApp o vídeo que eu gravei e mandei. Aleluia. Estou numa série gravando sobre o livro de Provérbios. Glória a Deus. E Provérbios 8:17 vai dizer assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Aleluia. Não tem ninguém, meus irmãos, não tem ninguém que tenha um familiar que não está perdido. É verdade. E nós temos que clamar, nós temos que... Eu não estou esfregando isso na cara dos irmãos, pelo amor de Deus. Mas nós temos que levantar, assim, se nós pudermos, na nossa capacidade, se Deus nos permitir levantar. Dobre o joelho, nem que seja 5 minutos, ore o que você puder aguentar. Não faça sacrifício de tolo. Tem gente que fala que vai orar até 3 horas. Mas às vezes não aguenta orar 15 minutos. A carne está tão fortalecida que não aguenta orar 15 minutos. Só vai orando de pouquinhos que Deus vai aumentando o seu tempo de oração. Deus vai aumentando. Aleluia. Vai pedindo intimidade, vai pedindo para Deus aumentar seu tempo de oração, seu tempo de busca, sua fome por Ele. Glória a Deus. Você está com o alimento diante de você? Deus, me dá mais fome do que esse alimento que está aqui na minha frente. Me dá mais fome por te buscar. Eu comecei a fazer essa oração muito ousada, muito maluca, perdão da palavra, que eu estou no santo altar. Eu comecei a fazer essa oração: Deus, me dá mais fome do que esse alimento, do que esse café que está aqui. E pensa num homem que consome 2 garrafas de café por dia. E não posso. Pela medicina não posso. Mas, apoiado em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Os médicos disseram para mim: você tem anemia no sangue, você tem diabetes, você não pode tomar, está com o fígado sobrecarregado por causa da ansiedade, você não pode tomar muito doce.
Irmãos, eu tomo garrafa de café, eu tomo café doce, não me faz mal nenhum. Claro, às vezes a gente tem que se policiar, porque muitas vezes aconteceu comigo de escurecer a vista. Escurecer, entrando um pouquinho na área da saúde na pregação. Diabetes, né? Escurecer a vista. E é um espinho na carne. É um espinho na carne que Deus nos põe. Porque em setembro, como eu comentei com o pastor Agenor aqui, semana passada, em setembro do ano passado, eu tive uma visão que eu ouvi a voz de Deus soar como um trovão. E o teto da igreja se abriu, não vou falar a denominação aqui, se abriu, veio a luz do céu, ouvi a voz de Deus e Jesus saía pela porta lateral da igreja. Um homem alto, e eu vou falar aqui que sei que tem gente que vai rebater e que rebate. Visão, sonho profético, como foi falado aqui, como foi pregado aqui, os mancebos terão visões. Deixa eu ver. E eu via Jesus ali, aquele homem alto, ele vestia uma roupa assim, era mais ou menos parecido com aquele famoso Jesus dos Mormons. Aquele Jesus pintado, sabe? Com roupa vermelha e branca, cabelo... Estava dormindo? Estava dormindo, estava em sonho. Então é sonho. Sonho profético, não foi de barriga cheia. Foi um sonho profético. Cabelos bem caracolados, um homem bem alto. E ele saía da lateral da igreja, já vou contar o cumprimento. E ele olhava para mim com um olhar de amor. Ele olhava para mim com um olhar de amor e eu não lembro do que ele disse, mas foram palavras que tocaram meu coração. E levantei pela manhã e contei para o pastor que estava comigo na visão. Olha, aconteceu assim, assim, assim. Ele desacreditou, porque no sonho a igreja tinha um teto vermelho. Ele pensou assim, como a igreja pode ter um teto vermelho? Eu nunca vi uma casa de teto vermelho. Dias depois, meses depois, esse pastor foi desmontar um barracão para montar a igreja dele. E quando ele foi tirar as telhas lá, as tábuas lá para poder desmontar o telhado, como era a cor das telhas? Era vermelha. A porta lateral que eu vi tinha uma porta lateral, mas como é que eu vou explicar para os irmãos? Tinha lateral, mas onde estava a porta estava tapado com cimento. Não tinha como sair pela lateral. E ele falou, eu vou abrir aqui, porque o irmão Jonathan teve a visão assim, assim, assim. E Deus foi confirmando na vida dele, visão após visão. E por isso me veio aquele espinho na carne da respiração. Eu fiquei muito tempo com problemas, talvez o pastor está chegando agora, mas agora eu fiquei muito tempo, né? Aquele problema, parecia um fumante. Ia falar, dava aquela tragada para trás. Ainda sobrou um resquício, mas Jesus já curou. Tenho que crer, tenho que ter essa fé que Jesus já curou. E estou falando até bem, para a glória de Deus, graças a Deus estou falando muito bem. Aleluia. E quero encorajar os irmãos, porque pouco tempo me resta. Hoje foi mais uma pregação sobre testemunhos. Não deu para expor tudo. Mas Paulo aqui ele diz assim, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. E ele diz assim, julgando nós todos, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Nós já não fazemos mais a nossa vontade. Paulo vai dizer em Gálatas 2, 19 e 20, eu morri para a lei. Eu morri para a minha vontade, eu morri para a carne, para viver para Deus. Eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Eu não vivo mais. Não é o Jonathan mais que vive, mas Cristo vive em mim. Isso é loucura para o mundo. Mas isso o mundo acha loucura. Mas a palavra vai dizer em 1 Coríntios 1, 18 que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que é salvos é poder de Deus.
Hoje o senhor contou que a Débora está melhorando. Graças Em a nome de Jesus ainda vou ver ela curada. Amém. Amém. Porque é poder de Deus, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um dia nós comentávamos aqui que o meu jeito de pregação é bem tradicional. Mas nós somos pentecostais, irmãos. Nós somos pentecostais. Nós não podemos deixar que outras igrejas fora aí roubem aquilo que também nos foi dado. Porque nós cremos nos dons. E se nós cremos nos dons, é herança nossa também. Aleluia. É nosso também. Vamos buscar os dons espirituais, vamos buscar. Glória a Deus. Vamos buscar, vamos orar, vamos impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados. Amém. Vamos ganhar almas através da oração, pedir a Deus, peça a Deus visões. Eu sei que tem que pagar o preço, porque visão não é de qualquer maneira, não é assim, eu ficar deitado na minha cama e falar assim, Deus, me dá visão, me dá visão da tua glória. O videogame lá, jogando lá e falando assim, Deus, me dá a visão da tua glória. Não, passar 2, 3 horas de frente para a televisão falando assim, Deus, me dá a tua glória, me dá a tua Shekinah. Não, é muita oração, é muito jejum, é muita consagração para Deus dar o verdadeiro dom de visões. Para Deus dar o verdadeiro dom de visões. E tem gente, e eu quero alertar os irmãos aqui como uma pessoa que ensina a palavra. Muito cuidado com muitos arrebatamentos que estão tendo por aí. Tem gente que está indo no céu, volta no inferno. Vai no céu, volta no inferno. E agora tem até anja. Tem gente que está vendo anja. Meu Deus. Anja. Na palavra, se a palavra diz que no céu não se casam, não se dão em casamento, mas serão como anjos no céu. Gente que é arrebatada em momentos de libertação, é levado no mundo espiritual e fica fazendo aquela hipnose, né? E a pessoa diz, ai, aqui está muito ruim, no inferno é muito ruim. E começa a dizer assim, aqui no inferno está cheio de mulher com maquiagem, está cheio de mulher queimando aqui no inferno com maquiagem, com pintura, com brinco. Irmãos, com arrebatamento não se brinca, isso aí é hipnose. Arrebatamentos existem, mas nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que nos consagrar, nos jejuar. E não se assuste os irmãos se Deus der uma visão do mundo espiritual. Deus abre a visão da gente para ver o mundo espiritual. E sempre que Deus abre a visão em arrebatamento para ver o mundo espiritual, pode ter certeza que almas vão ser ganhas através do testemunho do seu arrebatamento. Paulo ganhou tantas almas porque ele foi arrebatado ao terceiro céu e ali ele ouviu coisas que não podiam ser faladas, algumas coisas ali. Mas eu creio que ali foi ensinado para ele o que nós temos aqui hoje. Palavras que ganham muitas pessoas para Cristo. Está tendo no mundo inteiro. No mundo inteiro pessoas estão sendo alcançadas pela graça de Deus. Um evangelho que não condena. Aleluia. Um evangelho que não pune. Nós sempre pregamos um evangelho muito rígido. Claro, tem que haver disciplina na igreja, porque o próprio Paulo pregava disciplina. 1 Coríntios 5, quando o homem pecou com a madrasta, ele disciplinou aquele cidadão. Mas ele disse o seguinte, depois na segunda carta, porque os irmãos tinham sido tão rígidos que tinham afastado aquele irmão para sempre. Ele disse, recolhei ele de volta com mansidão, com amor, com paciência. Recolhei ele de volta. E a graça de Deus está alcançando. Paulo mesmo fala a Tito, se eu não me engano, Tito 2,11 vai falar assim, a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus está se manifestando. Claro, nós estamos na última brechinha da porta da graça. Cristo está breve de voltar. Ele pode voltar a qualquer momento. Pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar nesse momento, pode voltar para mim, pode voltar para você. Qualquer um de nós pode estar pregando aqui
com 4 pessoas aqui, não se escandalize os irmãos, pode um de nós subir, alguém ficar, e alguém olhar um para o outro assim, meu Deus, aconteceu, o Senhor voltou, e agora, meu Deus? Mas antes disso, meus irmãos, eu quero alertar vocês uma coisa. Nós já estamos tendo perseguições pela rede social e vai aumentar a perseguição contra a igreja. Nós vamos ser ainda mais perseguidos. Aleluia. E vai chegar um momento que nós não vamos ter um ponto de pregação como esse para se reunir. Nós vamos ter que reunir nas nossas casas. Na garagem, não digo nem na garagem, porque na garagem vão estar nos espiando, vão ter que reunir na sala ali da nossa casa, escondido. E às vezes nem a voz da nossa pregação vai poder ser emitida. Às vezes a gente vai ter que rodar como no passado, né, as fitinhas cassete de pregação, né? E rodar ali a pregação para que muitos sejam salvos. E a perseguição, esse período de perseguição tem que vir, esse aperto tem que vir para quê? Por que esse aperto tem que vir? Para separar o joio do trigo, os filhos de Deus dos filhos das trevas, para fazer diferença entre o justo e o ímpio. Se eu não me engano é Malaquias 3,18, o justo e o ímpio. Vereis a diferença entre o justo e o ímpio, que serve a Deus e o que não serve. Esse tempo é necessário. Aleluia. E Malaquias vai dizer assim no capítulo 4, se eu não me engano, versículo 1, que o dia do Senhor vem como fogo do ourives, Aleluia. como o sabão do lavandeiro. E ele diz assim, eis que eu enviarei o profeta Elias, versículo 5, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias vai vir na grande tribulação como uma das 2 testemunhas, mas o Espírito que estava sobre Elias, a virtude que estava sobre Elias, está sobre nós hoje. Está nesse lugar a mesma virtude que estava sobre Elias, tanto para ensinar, tanto para exortar, quanto para, se Deus quiser fazer maravilhas aqui, Ele fará. Amém. Porque o Espírito do profeta, ele está sujeito ao profeta, mas o Espírito Santo se manifesta como Ele quiser. Nós não precisamos pular, nós não precisamos rodopiar, virar cambalhota, mas se Deus quiser curar, Ele cura. Aleluia. Irmãos, não é o tempo da agitação passou, o tempo do vento, o tempo do terremoto, o tempo do fogo passou. Agora Deus está tratando conosco no ensino da palavra. Deus está falando na voz mansa e delicada dele. Deus está falando na voz da palavra. E não adianta as pessoas forçarem a pregação, forçarem revelações, forçarem arrebatamentos, forçarem até a voz, né? Mudar a voz na hora de pregar. Não adianta. Não adianta porque Deus não está tratando com a igreja dessa maneira nesse tempo. Deus já está tratando de outra maneira. Deus está tratando com o ensino. E a palavra diz, né? O julgamento convém à casa de Deus. O julgamento convém à casa, primeiro pela casa de Deus. E Deus está tratando conosco com o ensino. E vai chegar a hora que Deus vai tocar no nosso coração. Que nós vamos sair lá fora. Aleluia. E vamos começar a ganhar almas para Jesus. Amém. Eu creio que todos nós que estamos aqui, todos nós, e quando eu digo isso, eu digo pela fé. Não é psicologia, não é malabarismo. Eu digo que todos pela fé, inclusive os que não estão aqui, mas os que estarão pela fé aqui. Nós vamos sair ainda no grande evangelismo. Aleluia. Ganhando almas nessa vila. Glória a Deus. Terminando, que eu tenho 1 minuto. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se por Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus tirou aquilo que havia de ruim em mim, na cruz do Calvário, e lançou sobre Jesus. Jesus clamou, Deus meu, Deus meu. Ele nem falou Pai. É a primeira vez que Jesus diz Deus, citando o Salmo 22. Por que o Senhor me abandonou? Deus virou as costas para Jesus. Ali,
Me perdoe se eu passar um minutinho no tempo aqui, pastor Mendes. O vestido de Jesus foi rasgado em 4 partes. Jesus ficou nu. Perdão da palavra. Jesus foi exposto à vergonha para que eu e você fôssemos revestidos do Espírito. Ele carregou uma coroa de espinhos na cabeça para que nós tivéssemos a mente curada. Glória a Deus. Jesus se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Ele levou nossas enfermidades para que nós fôssemos curados. Ele se fez pobre para que quando faltar alimento na sua despensa, venha uma pessoa abençoada e entregue aquela cesta básica abençoada na sua casa. Para que quando você passar por momentos difíceis, venha uma provisão. Quando vier uma dívida impagável, Deus faça um cancelamento sobrenatural das suas dívidas. Ele não conheceu o pecado. Ele não sabia o que era pecar. Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tem ensinos de heresias aí que dizem que Jesus tinha natureza pecaminosa, porque ele era humano, errado. Jesus nunca pecou. Jesus nunca cometeu pecado na sua vida. Mas ele levou na cruz todo o meu e o seu pecado, todas as nossas maldições. Tem alguns que gostam de ensinar que Satanás triunfou na cruz, ali rindo da morte de Jesus. Não. O diabo não festejou a morte de Jesus na cruz. Ali começou o medo dele. Aleluia. Ele festejou do Getsemane até a cruz. Mas da morte de Jesus em diante, ali começou o medo dele, porque Jesus desceu as partes mais baixas da terra. Tomou as chaves da morte do inferno da mão dele. Ele é tão pobre que ele não tem nem a chave de casa. E Jesus trouxe muitos filhos à glória. Jesus pegou a nós, que não éramos nada, e nos trouxe à glória. Tem muita gente que diz assim: eu vou começar a viver a vida eterna depois do arrebatamento. Nós podemos começar a viver a vida eterna hoje, se nós pomos em prática a palavra. E para terminar, Romanos 5,17. Aqueles que recebem o dom da abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Aleluia. Mas hoje eu quero encorajar os irmãos. Passe tempo com Deus. Tenha fome de buscar pelas almas. Tenha sede de buscar pelas almas. Tenha sede de orar e buscar pelas almas. Seja como Jesus. Derrame gotas de sangue, figurativamente, chorando, se possível chorando pelas almas. Busque pelas almas. Peça para Deus enviar um avivamento. Enviar um avivamento na igreja A, B, C, D, na sinagoga. Porque o segredo da bênção na oração é quando nós não pedimos para nós, é quando nós pedimos para o outro. Deus abençoa nós. Quando nós intercedemos, Deus abençoa. Então vamos interceder, vamos estar orando, inclusive por vidas que estarão se perdendo nesses dias. E sabemos que Deus tem as suas pessoas escolhidas lá também. E no tempo certo, Ele vai atrair como um imã. Ele vai puxar como um imã para a presença dEle. Porque aos que predestinou, Ele também chamou. Aleluia. E aos que chamou, Ele também justificou. Glória a Deus. Ele separou e conformou a imagem do seu Filho. E nós devemos ter essa fé. Deus escolheu muitas pessoas lá. Cabe a nós agora ser embaixadores de Cristo e ganhar essas almas para Deus. Nem que seja através de joelhos dobrados, porque o segredo da vitória do evangelismo está na oração. Amém? Passei 4 minutos do tempo, me perdoem, e fiquem com essa palavra, esse ensinamento, que está alcançando vidas também pelas mídias sociais. Como um pastor me contou, está passando no canal dele, está passando para os irmãos em Hortolândia, a pregação que nós fazemos aqui simples, mas Deus está alcançando por meio de áudios gravados. Eu até falei com ele, era uma pregação muito peculiar, pastor, era um desabafo que eu fiz, eu senti de não ter gravado. Mas ele falou assim: não, eu senti de passar no meu canal essa pregação, porque tocou na minha alma, sentindo a dor de Deus pelas almas. E
Deus está dando vitória e como foi profetizado aqui, almas vão chegar. E eu profetizo pela fé, como eu sempre liberei essa palavra. Eu ainda vou ver essa igreja se expandir por todo esse país. Amém. Essa igreja vai crescer. Glória a Deus. Não vamos ficar só nós aqui. Porque é a vontade de Deus salvar muitos. Aleluia. É a vontade de Deus ganhar muitas pessoas. E se Deus quiser, Deus o permitindo, Deus trará ainda nesse ano de 2020, em 31 de dezembro, nós teremos aqui motivos para agradecer a Deus por muitas almas que se achegaram esse ano através da pregação dele. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.